depois da LGPD, os seus clientes ainda podem usar os dados das pessoas para fazer marketing mais agressivo? Ou será que os seus clientes precisam de autorização dos funcionários deles toda vez que eles forem processar os dados pessoais para fins de uma obrigação legal? Bom, não é bem assim que a banda toca, né? Nem tudo é preto e branco. Quando a gente está falando de LGPD, nem tudo é tão restritivo, mas nem tudo também é permitido. Mas por que é importante você saber desses detalhes especificamente para poder aconselhar os seus clientes? Por que é tão relevante que você saiba esses conceitos básicos da LGPD? Por muitos motivos, mas nesse vídeo aqui eu vou focar em um dos mais importantes desses motivos aí, que seria evitar multas por descumprimento à LGPD. Então, cola aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre os 4 passos para evitar as multas gigantescas da LGPD. Eu sou Ana Carolina Telles, DPO e advogada especialista em proteção de dados, e isso aqui você já sabe, é um canal de YouTube, então se inscreve aí, deixa seu like, o seu comentário e bora pro vídeo. Bom, se você está aqui comigo e já navegou aqui no nosso canal, você já tem ideia do quão a proteção de dados tem revolucionando a forma que os negócios se comportam e também revolucionando, redefinindo a atuação dos advogados. E o mais empolgante disso tudo é que a compreensão total de uma lei como a LGPD e também a GDPR tem o potencial de transformar os advogados nos pilares do mundo corporativo. Pois é, mas isso só pode se materializar se você deixar de ser um profissional jurídico comum para ser um especialista altamente requisitado na área de proteção de dados. E ó, eu não tô aqui para te dizer que isso é completamente fácil, porque não é bem assim. Para você se destacar, você precisa se concentrar, ter sempre um foco muito claro em relação ao que você quer da sua vida. Mas sabe o que ajuda nesse tipo de situação? É você pegar os atalhos com pessoas que passaram pelo caminho que você está passando agora. Então, ao invés de você sofrer, gastar muito tempo pensando e estruturando um planejamento para você começar a construir a conformidade da LGPD nas organizações, vem comigo que eu vou te mostrar os 4 passos iniciais. Mapeamento de dados. O primeiro passo é você construir o alicerce da organização que você está analisando. Então, você vai precisar fazer uma análise bem minuciosa em relação ao fluxo de dados pessoais que passa nessa organização. Afinal, quais são os dados coletados, quais são os dados processados, compartilhados e armazenados? Sabe aquele momento em que você faz uma vistoria no imóvel antes de comprá-lo? É mais ou menos por aí. Mas aqui, ao invés de a gente estar falando sobre torneiras e paredes, a gente está falando sobre dados e informações. Ou seja, é como se você colocasse uma lupa em cada cantinho da empresa para você entender profundamente o que está acontecendo em relação ao fluxo de dados. E sabe por que isso é tão importante? Bom, porque a partir desse momento, a gente vai ter noção exata dos riscos e onde eles estão, das vulnerabilidades e, principalmente, como proteger os dados que a empresa manipula. Então, pode até parecer aí um trabalho de detetive, um trabalho extremamente minucioso, mas esse é o caminho para o tratamento de dados responsável e em conformidade com a LGPD. E mesmo se o seu cliente já tiver feito esse tal de mapeamento de dados lá em 2020, quando estourou o medo da LGPD, que estava todo mundo com medo de tomar alguma multa, você não está isento de ter que revisar esses processos novamente. Você sabe por quê? Porque o mapeamento de dados é uma documentação viva que está em constante mudança e evolução dentro da empresa. Então, não adianta você fazer uma vez esse documento e documentar cada processo que envolve o tratamento de dados e depois deixar lá esquecido na gaveta digital. Então, basicamente, o mapeamento de dados é como um GPS. E ele precisa ser devidamente atualizado para você poder navegar com segurança nas águas turbulentas das legislações de proteção de dados. O segundo passo são os aspectos contratuais. Você deve assegurar que amarrou cada ponta solta. Não adianta você implementar medidas de segurança robustas e eficientes se os seus fornecedores não fazem o mesmo. E mais que isso, mais que implementar na organização e cobrar que os fornecedores implementem nas suas respectivas organizações, você deve assegurar que tudo isso, que todas essas condutas estão refletidas nos contratos.
Ah, e muito cuidado quando você for responder aquela perguntinha marota de todo cliente. Nossa, doutor, mas eu preciso de contrato para tudo? Sim, precisa. Porque do contrário, como que a gente vai deixar expresso as responsabilidades e as possibilidades de indenização em favor da sua empresa? Pois é, não tem como. Imagine, por exemplo, se você tem um fornecedor que lida com os dados pessoais dos seus clientes. Se ele não cumprir com as mesmas medidas de segurança que você adota, ele pode colocar toda a sua operação em risco. Por isso, o contrato é como um acordo de boas práticas, onde todas as partes envolvidas assumem que estão aí na mesma página e que aplicam medidas de segurança para proteger dados pessoais que são consideradas suficientes em relação às boas práticas do mercado. E se você tem alguma dúvida sobre como você pode redigir ou analisar cláusulas contratuais de LGPD ou de proteção de dados, clica nesse link aqui ou aonde estiver aparecendo para você na tela e já vai lá assistir o meu vídeo sobre como adequar os contratos à LGPD. E claro que, como a gente falou, o contrato vai estabelecer obrigações claras e possibilidades de responsabilização caso alguma das partes descumpra com o que foi previsto. E aqui é importante entender que a empresa do seu cliente, ela pode até vir a ser condenada a pagar o valor de uma multa por descumprir a LGPD em decorrência de algo que o fornecedor fez. Dependendo da posição dos agentes de tratamento nessa relação, isso é uma possibilidade, pode vir a acontecer. Mas, se o contrato previamente assinado tiver disposto corretamente, expresso nas cláusulas de responsabilidade, o direito ao regresso, por exemplo, vai ser bem tranquilo aí posteriormente que o seu cliente tenha o direito de demandar em face do fornecedor e aí ele consegue recuperar esse valor despendido em relação ao pagamento dessa multa. Ó, isso também vale para as relações da empresa com os clientes da empresa, especialmente se a gente estiver falando aí sobre uma relação B2B, ou seja, empresa com empresa. Isso é importante também ressaltar, porque muitas vezes o contratante, ele dispara um contrato para o contratado e só traz cláusulas boas ou cláusulas que beneficiam o contratante. E isso não pode ser bem assim. E como eu gosto bem de falar, eu acho que o contrato justo e equilibrado é como um jogo de tabuleiro, onde ambas as partes vão ganhar. E nesse caso, ganhar é você nutrir uma relação, uma parceria que seja produtiva e que também seja extremamente adequada, né? E saudável e de uma forma geral que beneficie ambas as partes. Então, quando for elaborar contratos com fornecedores e também com clientes, sempre se assegure que as cláusulas são justas, equilibradas e que beneficia aí todas as partes envolvidas. E muita atenção aí nessa cláusula de responsabilidade, de responsabilização, indenização e, em especial, direito ao regresso, que pode vir a ser um trunfo para a gente poder evitar o pagamento da multa ou até mesmo ser ressarcido a um pagamento que a gente já fez. Documentação regulatória atualizada. Esse é o terceiro passo. Deixa eu te contar um segredo. Documentação regulatória atualizada é o coração para você conseguir comprovar a conformidade com a LGPD. Isso é equivalente a você ter todos os exames médicos em dia para poder comprovar a saúde do negócio do seu cliente. E documentação regulatória pode envolver uma lista enorme de documentos que comprovem que você cumpre cada artigo ali da LGPD. Em especial, a gente pode envolver o mapeamento de dados, que a gente já falou, ou ROPA, o relatório de impacto à proteção de dados, ou RPD, toda a documentação que envolve a gestão do consentimento para quando essa base legal é utilizada, e também os testes de proporcionalidade ao legítimo interesse, que basicamente é para comprovar a legitimidade, né, o que comprova um balanço entre os direitos fundamentais dos titulares e os interesses da empresa, do agente de tratamento, em utilizar aqueles dados pessoais naquele contexto, toda vez que você escolheu o legítimo interesse como uma base legal mais adequada. No caso do consentimento, vamos pensar nesse exemplo. Os clientes da empresa sempre forneceram consentimento para poder receber e-mails marketing ou newsletters ou algum tipo de comunicado comercial em relação à empresa. E aí, vamos supor que um cliente não quer mais receber esses e-mails. Ele quer revogar o consentimento ou retirar essa autorização. E aí, ele de fato exerce o seu direito de revogar o consentimento naquele fluxo específico de tratamento de dados.
No entanto, mesmo após ele ter retirado o consentimento, ele continua recebendo aqueles e-mails que são indesejados. Isso demonstra uma falta de gestão, de controle em relação ao consentimento que seja eficaz. Então, nesse caso, se você não documentar corretamente quem deu o consentimento, quem revogou o consentimento, você provavelmente estará realizando, protagonizando fluxos de tratamento de dados que são ilegais, ou seja, estão em descumprimento às normas da LGPD. Já o teste de proporcionalidade do legítimo interesse, ele serve como uma documentação, uma validação que o fluxo de tratamento de dados foi realizado corretamente. Para explicar esse conceito em relação ao que é proporcional, ao que é desproporcional em relação aos interesses da empresa e os interesses do próprio titular de dados, eu sempre penso numa situação tipo essa aqui. Imagine que o seu amigo te pede emprestado o seu carro para poder ir no supermercado fazer a compra do mês para a família dele, enfim. Você vai, empresta o seu carro, tá tudo bem. Mas ao invés de ir ao supermercado, ele acha que é uma boa, é de bom tom ir a uma festa. E nesta festa ele acaba batendo o carro. E quando ele vai te entregar o carro, ele não só diz que não vai consertar a batida do carro, todo o dano que ele causou, como ele também não vai te pagar caso você leve ali para poder consertar tudo, toda essa bagunça que ele fez no carro. Olha o quanto isso parece desproporcional. Você emprestou para ele ir para o supermercado, ele não só não vai no supermercado, ele vai para outro lugar, ele trai a sua confiança e ele ainda bate o carro, não conserta e simplesmente te entrega e fala: não tem dinheiro, você se vire aí. É extremamente desproporcional essa situação, não é? O mesmo vale para o uso de dados quando a gente está falando do legítimo interesse. Você precisa comprovar por meio desse teste, que é um teste para validar de fato que você pode usar aquela base legal naquele contexto, que você não está infringindo nenhum direito fundamental daquele titular de dados ao usar os dados dele naquele contexto. Porque quando a gente está falando de legítimo interesse, a gente não está falando de nenhuma coleta de autorização, ou a gente também não está falando de nenhum tipo de obrigação legal que obriga que o agente de tratamento trate os dados daquele titular naquele contexto. Então, a gente tem que comprovar neste contexto, por meio desses testes, que é também uma documentação regulatória, que pode ser exigida pela NPD em algum contexto, que a gente fez o uso daqueles dados sempre em proporcionalidade à finalidade pretendida, ao interesse da empresa e também sem infringir, sem afetar os direitos e as garantias fundamentais dos titulares de dados. E para a gente acabar esse terceiro passo, coloca na sua cabeça o seguinte: documentação regulatória não é só papelada. Na verdade, essa documentação é a prova que o seu cliente está comprometido com a proteção de dados e com a privacidade das pessoas envolvidas na operação daquela empresa. Isso não só mantém a aderência do seu cliente para com as normas da LGPD, como também fortalece as relações com os fornecedores e também com os clientes do seu cliente. O quarto e último passo para evitar multas da LGPD é manter a cultura de privacidade viva na organização. Mas o que isso significa, Ana? Uma empresa verdadeiramente comprometida com a conformidade, ela não apenas cumpre as regulamentações, mas ela também está engajada em incorporar a cultura de privacidade no DNA da empresa. Aqui, você, como advogado, pode entrar em ação. Você pode, inclusive, ser o responsável por promover treinamentos de conscientização LGPD para todos os funcionários. Mas você também pode ser o responsável por orientar o encarregado da proteção de dados, ou DPO, ou também até auxiliar o comitê de privacidade nessas iniciativas de conscientização e engajamento em relação à LGPD. Tudo isso vai depender da estrutura que funciona a empresa em relação à proteção de dados. Você também pode optar por outras estratégias de conscientização, como pílulas recorrentes por e-mails, gamificação, vídeos educativos, cartilhas. Bom, tem aí um mar gigante para você poder explorar. Mas, Ana, por que é tão importante manter essa cultura aí de privacidade viva na organização? Bom, diversas pesquisas apontam que a maioria dos incidentes de segurança são causados por ações dos próprios colaboradores daquela empresa. Então, um simples descuido ou uma falha de conhecimento por parte dos colaboradores pode resultar, por exemplo, num vazamento de dados. E isso vai causar inúmeras consequências negativas para a empresa, como essas multas milionárias e também danos à reputação da empresa. Então, tenha em mente que não basta ter as melhores medidas técnicas de segurança, como o melhor antivírus, firewall, criptografia. É essencial
criar uma cultura de privacidade onde cada membro da organização se torne em um defensor da proteção de dados. E aí, ficou claro como evitar essas multas milionárias da LGPD? Se tiver ficado com alguma dúvida, deixa um comentário aqui ou corre lá na minha descrição e vai me mandar uma mensagem nas minhas outras redes. E ó, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e também de ir conferir os outros vídeos no canal, porque eu tenho certeza que eles são muito relevantes para sua prática profissional em proteção de dados. Obrigada e até o próximo vídeo.